amém, galera. Uma boa noite para todos que estão aqui presencialmente, que romperam esse friozinho da serra para estar aqui conosco. Já vou convidando todos vocês a estarem se levantando, se aquecendo. Eu pensei até promover um alongamento aqui, mas eu vou poupar vocês. Mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos também o pessoal que está se aproximando de nós de maneira online, já está se acomodando aí no sofá. A gente está muito feliz em mais um sábado a gente poder estar reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor. Por isso eu queria convidar vocês para abraçar a pessoa que está do lado de vocês, se apresentar, receber esses amigos, que hoje é uma noite de relação com Deus e relação com as pessoas que Deus colocou perto de ti. Amém? Vamos louvar o Senhor então e descobrir o que Ele tem para nós separado nessa noite. Deus abençoe a todos. Eu quero ver quem é dançarino hoje, hein? Vale meu louvo, levo nas montanhas. Eu quero ver todo mundo. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvor se estou forte, mesmo se caído, pois nosso louvor
saber quem é que tá cansado aqui hoje. Ha! E quem é que dança mais uma? Vamos lá. Ih, muito fraquinho. Vamos de novo. Quem é que vai dançar mais uma hoje? Então vamos juntos, ó. Eu não quero ver ninguém parado, hein? Essa é mais fácil. A galera da dança vai colaborar, vamos lá. Durante a noite andei, onde me esconder é uma cansada, fracos meus pés, com tudo que me entreguei, mas a guerra não ganhei, eu lutei, mas só fumei. Correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou. Uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Sim, eu provei a dúvida se esvair, eu tenho a certeza, confio em ti. O Pai ele levou, mas o que? Mas a ele me chamou, em meu passado ele apagou. Vamos lá, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. E o inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Grato a ti. Grato a ti. Amém. Nós estamos muito gratos. Amém. Graças a Deus, é uma noite de muita alegria. Sabe que a gente tem conversado, né? A gente gosta muito de conversar, de compartilhar aquilo que o nosso coração, todas as coisas que elas estão no nosso coração. E esse culto
ele nada mais é que o reflexo daquilo que a gente vive durante a nossa semana. Não tem como a gente viver uma vida diante do Senhor, não tem como a gente preparar um culto diante do Senhor, sem nós estarmos com o nosso coração diante da presença dEle, envolvido uns com os outros, em amor, em responsabilidade, em graça. Então, jovem, eu quero te incentivar nessa noite. Coragem, força. O Senhor, Ele determina isso, Ele fala na palavra dEle. Quando Ele está enviando Josué, Ele diz assim: Josué, seja forte e seja corajoso, não temas. E Josué passava por um momento de grande dificuldade da vida dele, porque ele tinha que assumir todo um povo. Imagina as angústias do coração dele. Recebe isso no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Tu vai continuar louvando o Senhor aqui e vai deixando com que Ele fale no teu coração, porque a gente está aqui para dançar, para se alegrar, para ouvir uma palavra, mas para sair daqui transformados pela presença de Deus. Amém. Pai, venho aqui me prostrar em adoração de todo o coração e louvor eu adoro. Aleluia.
porque fomos muito amados. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Oh, Jesus. Tu nos dá a oportunidade de cantar junto com os teus anjos, Senhor. Tu nos trouxe para um lugar de louvor, Jesus. Tu tirou a gente, Senhor, do nosso lugar, onde a gente só se relacionava com o nosso próprio coração. E Tu nos trouxe para um lugar onde a gente pode cantar santo, santo, junto com os nossos irmãos. Senhor, isso não tem preço, Pai. Oh, Jesus, nós fomos muito amados, Senhor. Jesus, nós cantamos, Senhor. Só Tu és santo. Os anjos declaram: Santo é Teu nome, nós, e a terra responde: Santo Tu és. E os anjos declaram: Santo é Teu nome, e a terra
fortalece essa pessoa, em nome de Jesus. E a gente vai cantar isso juntos, porque o Senhor falava que os jovens viveriam aflições, mas jovem, tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo, Ele está te levantando para vencer as angústias, vencer os medos. Tem medos para ser vencidos nesse lugar, nessa noite. Tem medos para ser derrubados nessa noite. Vai dizendo isso, vai declarando isso para o Senhor. Quando eu não posso, quando eu não consigo, Pai, quando eu estou tão fraco, Ele te levanta. Essa é a mão que tu segura. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou tão fraco, quando eu estou fraco, quando estou caído, olha só, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, e quando estou tão caído, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resgata, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resgata. E eu sei que a sua graça é pra nós, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Agora fala pra alguém, quando tu não pode, quando tu não consegue, tu está tão fraco. Ele te levanta, Ele te levanta e te encoraja, Ele te dá força. Essa é a voz da comunhão. Ele te resguarda, Ele te levanta e te encoraja, Ele te dá força, Ele te resgata. Eu sei que a sua graça é pra nós, Jesus. E eu sei que a sua bondade não tem fim, oh Jesus, Jesus. Fecha os teus olhos agora, vai pensando nessa letra, vai pensando nessa oração que o Senhor preparou para nós nessa noite. Segura firme as mãos dessas pessoas que Deus colocou do teu lado agora, que é a representação da comunhão, a representação desses amigos fiéis que vão estar contigo na hora da angústia, na hora que tu está te sentindo fraco, na hora de que tu não tem mais para onde correr, que tu só quer te isolar no teu quarto e ficar sozinho. Tem amigos no teu lado. Vai reconhecendo esses amigos, vai reconhecendo essas pessoas que Deus vai colocando no teu lado. Muitas vezes não são as pessoas com quem a gente quer estar. A gente cria expectativa nas pessoas, mas Deus está colocando pessoas do nosso lado e muitas vezes a gente não está enxergando. Vai pensando nisso agora, consagra esse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. É isso que a gente quer nessa noite, é nos alegrar nas nossas fraquezas. Porque o Teu poder, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A gente não quer que isso seja só uma falácia, nós queremos viver isso no mais profundo do nosso coração.
Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. É para isso que Tu nos trouxe nessa noite. Vai encorajando esse irmão que está do teu lado enquanto a gente canta esse louvor de novo. Uma noite de coragem, uma noite de ânimo. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Uma noite de coragem mesmo e de ousadia no Senhor. Eu creio que Deus te trouxe nessa noite, me trouxe aqui para que eu seja encorajada. E que para nos meus momentos mais difíceis, eu lembre desse momento. Eu lembro dessas mãos que me seguram e que são um amparo para os meus maiores desafios. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Glória a Deus. Que alegria, que alegria. Gente, vamos nos acomodando então. Vamos aquietando o nosso coração, aquietando a nossa alma. A gente fica agitado, né? Fico agitada. Gente, eu vou pedir para vocês colocarem as cadeiras um pouquinho mais perto. A gente ficar um pouco mais pertinho agora no nosso momento da palavra, para a gente ter um tempinho para a gente conversar um pouco sobre o que Deus tem falado conosco. Enquanto a gente vai se organizando, eu vou estimulando vocês a também estar participando online, todo mundo que está nos assistindo online, das suas casas, de todas as cidades, que vocês também fiquem firmes, que Deus tem muito para falar com vocês essa noite e estimula vocês a participarem também online, façam perguntas, coloquem os comentários aí que a gente vai estar acompanhando para que vocês também consigam desfrutar desse momento aqui de bate-papo que a gente vai ter. Amém? Amém, gente. Queria então primeiro falar dos dízimos e das ofertas, dizer que vai estar os nossos dados aí nas nossas redes sociais, aí no YouTube. E aqui tem quem também tiver no coração para estar depositando o que o Senhor tem entregue de maneira material no coração e na vida de vocês. Fiquem à vontade, podem me procurar, podem procurar o pessoal ali da portaria para a gente conversar mais sobre isso, né? Um dos princípios é o dízimo e a oferta, né? É onde a gente consegue submeter aquilo que Deus tem nos dado, uma porcentagem do que o Senhor tem nos dado, como uma expressão de que a gente não consegue controlar nada e que tudo é do Senhor e que a gente precisa de ajuda mesmo para conseguir administrar esses nossos bens materiais que Deus nos dá, né? Amém? Amém, gente. Então eu queria primeiro dar as boas-vindas para o nosso casal de Bragança Paulista, Omar e Jéssica, Mateu, Ana Lu, que já está quase aqui conosco e está chutando bastante, está agitada. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco, agora fora das telinhas, né? Eles estavam sempre nos assistindo online, agora se materializaram aqui. Sejam bem-vindos. Também queria dar as boas-vindas para as gêmeas de Carazinho. Sejam muito bem-vindas, Laura e Gabriele. Vieram de Carazinho nas férias da escola para estar passando um tempo aqui conosco. Tem sido um tempo de muita troca, né, meninas?
Glória a Deus pela vida de vocês. E também tem uma visitante ilustre aqui, que é a Julie. Julie, acertei. Difícil, né? Julie, seja muito bem-vinda. A Julie chegou aqui, chegou feliz, sorrindo, passou aqui pela igreja, viu pelas nossas redes sociais e veio sozinha, corajosa. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Amém, gente. Agora eu queria estar passando, então, para o nosso momento de palavra. Queria estar chamando aqui a nossa missionária Gabriele. Vem aqui conosco. Mais forte, gente! Uhul! A Gabi, a gente estava tendo uma reunião ali em cima, antes de começar o culto, e a Gabi e a Laura estavam conversando um pouco conosco sobre como é que elas vivem ali em Carazinho, qual que é a história delas na igreja, quais as experiências que elas vivem. E Deus foi dando uma palavra em cima disso para a Gabi, e ela vai compartilhar conosco aqui. E já incentivo todos vocês a já participarem, já pensando nos comentários, nas contribuições, para depois a gente fazer um bate-papo bacana. Amém? Deus te abençoe. E aí, gente? Tá ligado? Eu vou sentar, tá? Seguinte, peguei preparada, literalmente, né? Mas esses 5 dias que a gente passou aqui, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a Laura, né? Pra vocês me conhecerem melhor. A gente é de Carazinho, a Brade de Carazinho. Eu e a Laura, a gente tem 16 anos, minha irmã gêmea. A gente veio porque o Senhor não estava nos guiando a vir nesse tempo, né? E o Espírito Santo nos conduziu até a Caxias, né? Foi muito tempo, assim, preparando a vinda para cá. A gente teve uma desligação, vamos dizer assim, né? A gente ficou meio desligado um tempo, mas o Senhor encontra as brasas, acho que a maioria não sabe, mas é encontro todas as brasas, né? E com isso o Senhor nos levou até essa relação de amigos não, de irmandade, né, como eu falei. A gente é irmãos aos outros, né? E com isso, esses 5 dias que a gente está passando aqui, que a gente vai passar, amanhã completa 5 dias, foi algo... De boa? Foi algo Meu Deus do céu. A dicção aqui é horrível, tá? Então, foi uma coisa muito difícil de a gente fazer, vir aqui, né? A gente, no início, eu fiquei meio assim, tá, eu vou ou não vou, né? Porque, mesmo sendo família, aqui a gente fica, né? Vou ficar longe dos meus pais, vou ficar longe da minha igreja, né? Mas isso foi um tempo preparado para o Senhor aqui. Foi o Senhor que nos colocou, eu e a Laura, aqui. E, com isso, o Senhor, nesses dias, falou muito forte comigo sobre não dar sozinho, né? E Ele me levou lá em Êxodo 18, da história de Jetro e de Moisés. Moisés, ele andava muito sozinho. Ele pegou tudo para ele, que liderava o povo, né? Quem não sabe. E com isso ele ficou cansado emocionalmente, fisicamente. Ele andava muito cansado, então ele não tinha disposição para fazer as coisas do Senhor. E a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba se ocupando com as coisas que a gente acha que consegue sozinho, a gente acaba cansando, né? Eu até estava falando com a Thay e com a Gillian, perdão, que teve um tempo que eu me cansei e carreguei tudo sozinha. E com isso o Senhor, Ele me mostrou, né, que eu não estava sozinha. Ali em Êxodo 18, fala assim: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu que tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou. Já tinha chegado, tá? Uma visita surpresa para Moisés, tá? E com isso, por que você está agindo assim? Porque está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas ao pé ao redor, né? Porque as pessoas estavam ali o tempo todo, queriam saber a opinião de Moisés. Que Moisés levava Jesus para o povo, né? Então o povo estava fazendo as coisas, então ele ia para Moisés: Moisés, estou fazendo certo, o Senhor está se agradando de mim. Então as pessoas iam muito a Moisés, e Moisés foi levando tudo sozinho.
muito sozinho, né? Então, dele continua, né? Por que está agindo assim? Porque está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas desde a manhã até a noite. Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Então, Moisés era um guiado por Deus, né? Deus falava através de Moisés para as pessoas. E com isso, Jetro disse: o que tu está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais, o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora, escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você está representando o povo diante de Deus, e também que ele leva e ajuda nos problemas deles. Você deve ensinar a lei de Deus e explicar o que deve fazer, como deve viver. Serão eles que sempre julgarão, em questão do povo. Aí, nessa questão, Deus fala assim que era para Moisés, Jetro, né, através de Moisés, fala que era para Moisés escolher uma pessoa no povo, né, para ajudar ele a levar a Deus, né? Porque, assim, a gente cansa, né? Quando a gente é só uma coisa só para nós, a gente começa a cansar. E daí, Jetro deu o seguinte conselho: não ande sozinho. Literalmente, ele falou isso: não ande sozinho. E com isso, Moisés acatou o conselho do Senhor, né? E falou, tá, era para escolher pessoas capacitadas, que... Eu estou resumindo, tá? Porque eu vou ficar lendo e vocês não vão entender, tá? Só para explicar aqui. E com isso, pessoas capacitadas para levar, para ajudar a julgar o povo. E as coisas difíceis, Moisés ia fazer. Então, as coisas fáceis do dia a dia, aquelas pessoas, aqueles três, iam ajudar Moisés. E assim a gente. Porque a gente, como irmãos... Peguei coisa de carazinho, perdão. Cara, a gente fala irmãos, tá? Perdão. A gente é um povo só, né? E com isso, a gente ajuda uns aos outros. A gente tem que ajudar uns aos outros. E as coisas difíceis, o pastor vai fazer. A gente, né, tem coisas que a gente não consegue fazer com o nosso próximo. A gente consegue falar assim, isso eu não consigo te ajudar, né? Porque tu vai ter o pastor, né? O pastor é o nosso amigo, nosso melhor amigo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa, um pai espiritual, né? E com isso, essa passagem, Deus me lembrou de um acontecimento que aconteceu comigo, assim. Eu era uma pessoa tinha muita disposição a fazer as coisas. Então, eu fazia balé, fazia um monte de coisa. E com o tempo, eu comecei a ficar sozinha. Então, porque eu me focava tanto nas coisas, assim, que o Senhor... com tantas coisas, assim, que eu comecei a ficar sozinha, a pensar que eu estava sozinha. Tipo, eu conseguia resolver meus problemas sozinha, assim. Eu tive uma mentalidade, assim, que eu estava sozinha, né? O que eu fazia era eu sozinha. E com isso, no balé, assim, eu fiz um movimento e o meu joelho, ele fez um impacto, assim. Ele estourou uma bolsa de água. E naquela hora eu peguei uma dor, assim, tipo, uma dor muito forte, assim. Começou a inchar na hora. Mesmo assim eu continuei, não falei pra ninguém. Eu devia ter parado, né? Mas ninguém viu. E eu, não, vou continuar assim. Eu continuei, só machuquei o meu joelho. E naquele tempo eu parei, né? Não podia caminhar, porque meu joelho não funcionava. Comecei a fazer fisioterapia. E com isso, eu tive que aprender a depender da ajuda dos outros. Então, eu precisava depender das pessoas para me carregar para os lados, para me ajudar a andar, para ajudar a tudo. E o Senhor teve que me parar para que eu pudesse andar com as pessoas. E uma pessoa falou assim pra mim, na hora eu não tinha parado, eu comecei a questionar Deus, por quê? Eu tava tão bem assim, e eu comecei a questionar assim. Até a Lídia, nossa pastora de Carazinho, né, falou assim, Gabi, Deus teve que te parar pra tu pensar. Na hora eu fiquei assim, claro que não, Deus não faz essas coisas, né. E eu tava tão bem, eu falei assim, eu tava tão bem, que eu não precisava ser parada por Jesus. A minha mentalidade, né. Aí com isso... Com o tempo, eu não pedi ajuda para ir para os lugares.
Eu ia sozinha. Eu ia, eu vou no banheiro. Eu precisava de ajuda para caminhar. Não podia. Eu ia sozinha, assim. E aquilo foi machucando, foi desgastando o meu joelho. Foi desgastando. E a minha fisioterapia só foi aumentando. Só foi aumentando. Porque eu me machucava muito. E eu só fui aumentando. Em vez de eu parar e pedir ajuda, né? E com isso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Era para mim quebrar esse gelo que estava no meu coração das pessoas, né? E assim, o Espírito Santo foi falando que a gente não pode ficar sozinho. A gente não pode ficar sozinho, assim. Foi uma época, assim, que eu fiquei sozinha, que eu achei que era bom pra mim, né? Tô sozinha, assim, não preciso me importar com meu colega. Eu tô sozinha, tô bem. Mas o Senhor teve que me moldar, teve que parar para que eu pudesse prestar atenção nas coisas que estavam ao meu redor, prestar atenção nas pessoas que estavam ao meu redor, dar valor às coisas que estavam ao meu redor, né? E daí a gente pensa assim, né? O ser humano pensa assim, né? Que a gente consegue fazer tudo sozinho. Né? A nossa mentalidade é assim, não, eu consigo fazer tudo sozinho. Né? E a gente começa a querer se afastar da pessoa. É normal, assim, a gente começa a se afastar, né? Não, estou fazendo isso, não preciso de ajuda de ninguém, né? Então, estou sozinho aqui e eu vou conseguir fazer isso sozinho. Mas a nossa mentalidade é de humano. Mas o Senhor quer que a gente ande em união, né? A gente é o corpo de Cristo, né? Até cantar a música ali das fraquezas, né? E a gente precisa de uma pessoa, assim, para nos ajudar nessa fraqueza, né? Ajudar a gente conseguir vencer, né? Que a gente tem que criar força um no outro, né? Ajudando um ao outro. E a falta de pedir ajuda faz a gente morrer, né? Faz a gente morrer espiritualmente, emocionalmente, e a gente até a morte, porque a gente acaba tão sozinho que a gente não precisa de ajuda para nada. Nem para dor, né? Eu estou caminhando aqui, isso que pode me machucar. Não vou pedir ajuda, eu consigo sozinha. Isso vai nos matando. E vai nos matando, e a gente fica assim, o que está acontecendo de errado que eu estou assim? Por que eu estou assim? E a gente vai se afastando do Senhor, né? Porque não é o Senhor que nos afasta, não é o Senhor que afasta de nós, é nós que a gente se afasta. O Senhor está aqui de braços abertos, esperando a gente voltar. E a gente aqui, não, Senhor, eu consigo sozinha. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente pensa assim, a gente para de pedir ajuda para Deus, a gente para de prestar atenção em Deus, né? Porque a gente está tão focado em nós mesmos, e às vezes é da nossa mente, assim, a gente está tipo, eu consigo, a gente começa a se afastar, dos princípios do Senhor, porque a gente é um corpo de Cristo, tem que andar em união, né? A gente é um corpo, tipo, foi dado um exemplo uma vez para mim lá na Brasa Carazinho, quando o pastor Carazinho, né, o pastor Paulo, falou assim, que a gente é um corpo. Se o nosso braço direito quer para o esquerdo, e nosso direito quer para o esquerdo quer para o direito, a gente não sabe para onde ir, a gente começa a desmanchar, né, a ser desmanchado, assim, porque eu quero ir para cá, mas não é para cá que eu tenho que ir para cá. Então, a gente tem que ser um corpo de Cristo. Se a gente quer ir para cá, a gente vai todo mundo para cá. E esse pra cá a gente fala que é Deus, né? É se humilhar ao Senhor, assim, a estar aos pés dele, né? E com isso, assim, o Senhor foi me lembrando muito acontecimento que acontece lá na Brasa, né? E que a gente vem se ajudando, né? A gente é uma igreja, a Brasa inteira, né? A gente é uma igreja muito unida, né? Muito unida, assim. E o Senhor tem falado muito com nós, assim, lá na Brasa Carazinho, que é pra gente andar união, andar em corpo de Cristo. A gente tem até uma frase lá, que é a frase desse ano, né? A gente é responsável um pelos outros. Nós somos responsáveis. Então, se tu está caído, responsável por que tu caiu. Porque eu não te ajudei antes de tu cair, né? Então, eu fui responsável daquilo que eu não fiz, assim. Se tu caiu, eu devia ter te ajudado antes de tu cair. Eu fui irresponsável, né? E uma vez eu tive uma pessoa que andou comigo muitos anos, assim, e ela eu via que ela estava mal, mas eu falava assim, Deus vai ajudar ela. E eu acabei deixando ela cair.
E o Espírito Santo falou comigo, Gabi, tu tem que ir lá ajudar. E eu, com meu orgulho, né? Não, Senhor, tu vai ajudar ela. Eu sei que tu vai. Eu sei que tu vai. Daí ela caiu mais ainda. Daí eu fui lá, não, eu preciso de tu. Eu preciso que tu ande comigo, né? Pedir perdão, eu sou uma pessoa muito difícil de pedir perdão, né? Lá em Carazinho fala que eu sou passiva-agressiva. Me chamam, você é uma pessoa passiva-agressiva. Eu fico assim, tá, gente. Porque eu sou uma pessoa, sou querida, né? Mas eu também sou muito agressiva na fala, no jeito, né? Deixa eu participar, aproveitando, já que tu trouxe. Normalmente a gente, durante a semana, usa os ganchos, né? Sábado também. Mas a gente também tem alguns passivos agressivos aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Não. Aqui do meu lado, ó. Mas, Gabi, que interessante tu poder trazer o relato, né, daquilo que Deus falou contigo. Nós mesmos, né? Não centralizar, não tomar tudo para nós, né? Porque é interessante quando tu trouxe ali, né? A gente pode ir ali no verso 21, quando Jetro dá o conselho ali, né, para Moisés e diz que era para ensinar os decretos, né, as instruções de Deus, mostrar aos israelitas que devem viver e o que devem fazer. E no 21 ele fala assim, ó, no entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Sim. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente é centralizador, a gente não tem esse olhar para o outro, no que diz respeito à formação. Sim. Então, a gente vai recebendo tudo, a gente tem toda aquela relação, porque imagina, Moisés tinha relação com o Senhor ali, né? Era o meio que o povo sabia o que Deus estava pensando, né? O que Deus tinha. E aí, o sogro dele disse assim, ó, para tudo, porque agora é o momento de tu formar, porque vai chegar um momento, Moisés, que tu não vai mais estar aqui. Então, a primeira coisa que eu penso é a questão da centralização, né? De a gente não ser centralizador. A segunda coisa o segundo ponto é a questão da formação. A gente precisa ter esse olhar que tudo que a gente está recebendo, que a gente está aprendendo, é para transmitir, é para formar outras pessoas, né, nessa responsabilidade. E o terceiro ponto é esse legado que fica. Da gente se perguntar qual é o legado que está ficando, né? A partir daquilo que a gente tem vivido, a partir daquilo que a gente tem recebido, qual é o legado que tu, por exemplo, deixou para essa menina que tu disse que ela caiu, né? Então o Senhor parece estar nos chamando a atenção, né? Nos chamando a atenção para quê? Para que a gente venha ser esses que recebem, que da mesma forma jorram, né? Que não ficam apegados. E tu sabe que uma das minhas características, né? Eu não sou passivo-agressivo. Eu era... Hã? Para, Tiago. Claro, revela, tá, eu sou agressivo. E falo assim, não, tô brincando. Era a questão, viu? Fez eu perder o fio. Perfeccionista. Eu era muito perfeccionista, eu tinha um olhar muito crítico para as situações, e normalmente o perfeccionista ele não permite que ninguém participe do processo junto com ele. Porque ele não acredita que alguém possa fazer aquele trabalho ao ponto de chegar ao mesmo nível dele. Olha só o orgulho que tu falou, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar também, né? O quão a gente, muitas vezes, é perfeccionista, tem essa característica, só que a gente se torna uma pessoa isolada. E aí a gente cansa. Chega um momento que a gente cansa. A gente não vai conseguir, né, dar conta de todo o trabalho, mas a gente tem a falsa sensação que vai dar conta. Pegar o teu gancho, então, Tiago. Deixa eu falar um negócio aqui. Gente, eu esqueci de falar. Vocês podem falar, tá? É só pedir o microfone pra Vicky e pro... Tu viu que... Thiago. Se tu não tivesse falado isso, o pessoal já se atira aqui. Não, é que tem gente nova, né? Tem que explicar, né? Então, vocês podem falar, tá? Vocês podem fazer perguntas, né? Temos Muito todos bom. aqui Quem pra tá responder. online também, né? Manda aí, daí quem que tá? A nossa linda Ana Júlia vai falar pra nós, né? Mas Pode isso que continuar. o Tiago fala sobre o perfeccionismo, eu estava dando uma lida aqui na questão desde o início, quando Jetro visita Moisés. E Moisés ele conta ali todo o contexto do que está acontecendo ali com aquele povo. E a gente tem muitas experiências em que a gente leva essa informação e o que a gente está vivendo para muitas pessoas. Mas não são todas que acatam isso. Então a gente vai se frustrando. Só que chega um momento que esse homem ele recebe ali um ouvido para assumir junto com ele
esse propósito que está entregue na vida de Moisés. E participando disso, então, olha só, quando a gente abre para os nossos amigos, o que a gente ganha? Companheiros de batalha. Ganhando companheiros de batalha, quando a gente está fraco, eles se levantam para dizer: muita disposição. O andar junto precisa de muita força, porque é muito mais fácil, e hoje em dia a gente vê que cada dia mais as pessoas elas estão incentivando o isolamento. Divórcios estão acontecendo, então é muito mais fácil viver sozinho hoje. E não é isso que a palavra do Senhor ela tem nos guiado, e por isso que hoje é a representação disso. Tem pessoas de tantos lugares aqui, reunidas com o empenho, a disposição e o propósito de andar junto, de compartilhar e dizer, ó, eu preciso de ti, né? Então, essa palavra que tu traz, Gabriela, é uma palavra assim que a gente precisa refletir e colocar em prática, porque a gente sai daqui com essa esperança, sabendo que provavelmente amanhã eu vou querer tomar decisões sozinhas. Mas eu vou confiar que eu tenho pessoas que vão chegar para mim e vão dizer, tu está muito cansado, Vicky, vamos fazer diferente. Eu te auxilio e eu vou entender que é o Senhor me dando força e me apontando um novo momento, né? Vai lá, Lara. Amém. Oi. Tá ligado? Tá ligado? Não, Tá dando pra ouvir. tô agressiva, passiva-agressiva. Mas isso que tu fala, Gabi, é muito interessante, porque uma das coisas que a gente tem conversado também essa semana, pra quem não sabe, a Gabi e a Laura vieram de Carazinho e ficaram ali na minha casa, então a gente pôde ter muitas conversas assim muito boas, assim, e essa palavra ela foi se formando e foi sendo construída a partir dessas conversas que a gente foi tendo, e uma das coisas que a gente falou muito é que para tu conseguir ouvir ali, por exemplo, Moisés, ouvir a voz de Jairo ali, ele precisou entender que ele precisava de ajuda. Então, a gente tem que colocar o nosso coração, falar assim mesmo para nossa alma, né? A gente precisa falar para nossa alma, tu precisa de ajuda. Porque quando a gente entende que a gente está em constante processo de aprendizado, a gente não vai mais barrar o que aquela pessoa está trazendo para nós. Só que para a gente chegar nesse nível de reconhecer que a gente precisa de ajuda e reconhecer que a gente precisa dessas pessoas com a gente precisa de muita coragem. Que foi o que a gente conversou ontem, a gente estava assistindo um filme aqui na igreja com os jovens, chamado Corajosos. E eram homens ali que contava a história de 4 famílias e 4 homens que aparentemente eram muito corajosos ali. Eram policiais que lutavam ali, que defendiam a cidade, mas o maior ato de coragem que eles precisaram ter era entender que eles precisavam de ajuda para assumir um compromisso com aquilo que eles precisavam ser. E assim, é isso que a gente tem que ter muita coragem, porque nesse processo de confiar e de entender que a gente precisa de ajuda, é uma decisão que a gente tem que tomar. Só que como a Vicky falou, hoje em dia, o que o mundo nos ensina, o que a gente aprende naturalmente? É andar sozinho. A gente não é uma coisa que a gente entende que a gente precisa de pessoas. E para tomar essa decisão de matar mesmo, a gente fala, né, matar aquilo que grita mais alto no nosso coração, que é o nosso orgulho, precisa de muita coragem. Muita coragem de tu entender que tu vai ter que abrir mão de muita coisa, tu vai ter que te submeter a um lugar que é esse lugar seguro, mas precisa de coragem, né? E é muito legal ver a Gabi, essa jovem, né, essa adolescente jovem, trazendo essa palavra para nós, porque eu lembro muito da minha história, sabe, Gabi? Quando eu andava aqui no meio, eu andava no meio das pessoas e andava junto aqui, mas teve um momento que eu precisei tomar uma decisão, que eu queria amadurecer, que eu queria me desenvolver, e foi uma decisão que eu precisei de muita coragem. E isso eu precisei abrir mão de muita coisa. E essa palavra ela está ressoando na minha mente, assim, a gente precisa de muita coragem para vencer o nosso próprio coração e aceitar essa ajuda. Uma das coisas que eu fiquei pensando é que Deus fala muito conosco em cima de histórias, né, e testemunhos que as pessoas vão nos contando, que vão marcando a nossa vida, e a tua história, o jeito como vocês vieram para cá, foi impulsionadas por essa palavra. Vocês vieram aqui procurar essas pessoas que iam
tirar esse fardo, né, de vocês. Vocês vieram buscar ajuda e para isso vocês precisaram dedicar tempo, tirar todos os medos de vocês, todas as inseguranças. Para quem não sabe, eu não sei se tu falou, mas foi a primeira vez que vocês viajaram sozinhas? Sim, Falou? Então, isso é muito desafiador, assim, né, para vocês e a gente receber vocês aqui e ser esse suporte é muita responsabilidade. E isso que é o testemunho, né? É com isso que tu vai conseguir levar essa palavra adiante, né? Porque ali diz que me chamou muito a atenção foi o versículo 21, que diz que procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, e homens que amam a verdade e odeiam a corrupção, e coloque-os como chefes do povo. Então, não é para a gente procurar qualquer pessoa. A gente sabe quando a gente está envolvido emocionalmente e a gente sabe o que a gente quer ouvir, o que o nosso coração precisa ouvir, a gente sabe as pessoas que vão nos falar isso. E não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa procurar pessoas que são capacitadas, que são lideranças, que são referências para nós e que a gente sabe que vão nos confrontar, que a gente sabe que muitas vezes vão nos falar algumas coisas que a gente não vai conseguir entender no início, mas que vão nos amadurecer, né? Vão trazer ensino em cima de algumas verdades e palavras difíceis, né? Então, isso que tu traz assim é muito importante da gente pensar, e nós, como jovens, a gente não quer perder tempo, né? Então, se dedicar às pessoas, parar para conversar, viajar para cá, para viver o ambiente de outras pessoas. Vocês não viajaram só 1 ou 2 dias passar um fim de semana, não, vocês vieram passar uma semana. É muito tempo se dedicando, né, a outras pessoas. Então, é isso assim que a gente precisa ser encorajado nessa noite, e a procurar essas pessoas que nos confrontem mesmo, né? Que sejam essas lideranças maduras e que nos façam evoluir. E com isso, só deixa eu falar. Pessoal de casa, vocês podem mandar pergunta, tá? Era para repetir, pediram para mim repetir. Outra coisa, assim, é que eu pedi para o Senhor pessoas que estejam em disposição para que me confrontasse. Eu pedi para o Senhor. E o Senhor me trouxe para Caxias, né? Um lugar, eu tive que viajar, assim. E com essa semana, assim, essa semana caiu bem no devocional deles de a ferro, afia ferro, né? Bem na semana ali. Então, encaixou muita coisa, né? E com isso, a gente tem que estar à disposição a cuidar um ao outro. É muito importante a gente estar em disposição e estar com o coração aberto a cuidar um ao outro. Porque é muito fácil chegar e falar um negócio e depois sair. Então, cuidar um tempo da pessoa e depois logo abandonar ela. Deus não quer isso. Deus quer que a gente crie um relacionamento com a pessoa, que a gente frutifique com a pessoa, né? Porque quando a gente recebe, a gente também dá. O retorno, né? Quando a gente mais recebe, quando a gente recebe, as pessoas vão recebendo de nós, né? Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente tentando fazer, mas é coisa, a gente vai recebendo o Senhor, vai recebendo as pessoas, e aquilo vai transmitido para as pessoas, né? E agora? Isso que tu está falando é muito interessante, porque esse texto que tu trouxe, a gente estudou ele recentemente também no devocional, e tu trouxe aí uma situação tua bem prática, que era quando tu falou que viu uma amiga caindo ali, viu alguém que estava mal e tu não foi ali, né? Tu demorou para ir ali ajudar, né? E essa é uma das chamadas de atenção assim que o sogro de Moisés dá para ele, porque ali no versículo 17 ele diz: não é bom o que você está fazendo, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo. Então, é muito importante que a gente entenda isso também, né? Essa humildade para escutar, ela não vai salvar somente nós. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão debaixo de nós, né? Todos nós aqui, se a gente parar para pensar, tem pessoas que andam com a gente, que nos veem como referência em algum momento, os pais, as mães. A gente tende a pensar que a gente consegue fazer tudo sozinho. E, na verdade, essa palavra aqui está dizendo que não, né? O Jetro é usado ali na vida do Moisés para dizer, olha, ainda que tu seja um homem muito maduro, ainda que tu tenha experiências com Deus, ainda que tu esteja liderando um povo, que tu tenha vencido guerras no meu nome, ainda assim tu não pode andar sozinho. Porque não depende só, não é só tu,
é tu e todo um povo que tu está liderando. Então isso é algo assim que me chamou a atenção, que esse fardo, né, que a gente carrega e as decisões que a gente toma muitas vezes sozinho, ele também vão refletir nas pessoas que estão perto de nós, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos amigos, em todos esses que andam também próximos e que a gente tem relacionamento. E esse cargo que tu fala, a gente não deve andar sozinho, não deve levar sozinho, né? Então, todo cargo que tu tá sobre ti, que tá pesado, não é pra tu carregar sozinho, é pra tu dividir com o teu irmão, porque teu irmão, ele vai te ajudar a pensar, vai te ajudar e também pode te ajudar a pensar como que tu pode conseguir vencer isso, como tu pode vencer tua fraqueza, né? Então é questão de comunicação, de fala, né? E uma coisa que o Senhor tem feito comigo é ter pedido pessoas capacitadas, pessoas que quando eu vou falar da minha fraqueza, a pessoa já está pronta, porque o Senhor fala, né? Então a pessoa vai me edificar e vai falar, não, Gabi, a gente vai conseguir. Então o Senhor, Ele vai dar pessoas, né? Só você falar assim, Senhor, me dê pessoas que me ajudam a passar esse processo, né? Porque a Laura, minha irmã, ela tem uma linda frase que é: a graça do processo é o processo. Todo processo que a gente passa é muito bom, sabe? Às vezes a gente pergunta assim, essa questão da... Quando eu me machuquei, uma coisa que foi, eu não queria viver aquele processo. Eu falei assim, por que, Senhor? Mas no final aquilo me gerou um testemunho para as pessoas, né? Então a gente tem que viver o processo e não perguntar assim, acho que alguém falou, né? Não perguntar o porquê, mas perguntar o que tu quer que eu faça, Pai. Eu não me lembro quem falou isso, mas falaram. E falando do filme, foi um filme assim que mexeu com toda a igreja, né, ontem. E isso mexeu também que um dos caras reconheceu a ajuda, ele reconheceu que precisava de ajuda. Então ele chegou no grupo de amigos deles e falou, cara, ele fez um contrato, e ele falou assim, se eu cair nisso, tu vai ter que me dar um puxão de orelha, né? Tem que falar, não, tá fazendo errado, é assim. Então a gente tem que ter pessoas por perto que o Senhor vai dar, né? A gente começa nessa mudança de mentalidade que tu disse que tu tá começando até agora, né? A gente começa a ver a necessidade que isso tem na nossa vida, né, Gabriele? E é muito inspirador, assim, hoje poder te ouvir, uma jovem, né, de 15 anos, 16 anos, já ganhando uma consciência de alguém que precisa de ajuda, né? De alguém que precisa de auxílio, de alguém que precisa de um conselho, porque a gente sabe, né, que eu na minha adolescência, né, eu com 16 anos não queria ajuda de ninguém, não queria ouvir ninguém, achava que sabia tudo, tomava as minhas decisões por mim mesmo. É uma fase de rebeldia que a gente passa, assim, né, que a gente acha que pode fazer tudo, como tu estava testemunhando, né? Mas, para encerrar, assim, o que eu recebi também nessa palavra é da vida de Jetro, né? Que aquele homem, ele tem uma disposição, ele também tem uma ação, ele também sai da sua zona de conforto, ele também sai do seu lugar para entregar para a vida daquele homem. Jetro, ele não vai ali somente para ver o amigo dele, para ver o genro dele, para ver a filha dele, não. Quando ele chega naquele lugar, ele se responsabiliza por aquele lugar e ele também entrega naquele lugar uma visão, ele entrega uma palavra, ele entrega uma direção para aquele lugar. Então, assim como nós, a gente tem que, né, sair do nosso lugar e procurar um conselho, procurar essas pessoas, a gente também tem que virar um Jetro, né? A gente também agora tem que sair do nosso lugar, também tem que ir na vida das pessoas, também tem que procurar essas pessoas para entregar, né, uma palavra, uma direção, um conselho que Deus também derrama na nossa vida, né? Amém. Graças a Deus. Nos colocando de pé, então, para a gente ter um tempinho de oração. E depois pra gente estar orando aqui uns pelos outros, principalmente para quem... As gurias, assim, de Carazinho, pra Jéssica e pro Mar também, pra gente ter um tempo de oração por eles, né? Esses missionários que o Senhor tem enviado para cá. Mas
Antes que o Senhor nos conduza, vai fechando os teus olhos. Vai se aproximando de alguém. Não ora sozinho. Tem muitas vozes dizendo pra gente continuar só. Tem muitos lugares que incentivam a gente a permanecer sozinhos, tomando decisões que não vêm do Senhor, mas que vêm desse nosso coração orgulhoso, como a Gabi trouxe. E isso é um milagre. Nós não estaríamos aqui por nós mesmos. Nós somos sempre levados a decidir aquilo que nos convém, a decidir aquilo que nos é válido, segundo um coração corrompido, segundo um coração que está cheio de um pecado. Mas o Senhor, Ele quer tocar no nosso coração e te dizer: não anda só. Não anda só. Procura o conselho da igreja. Procura o conselho dos teus irmãos. O Senhor, Ele levanta pessoas capacitadas para andar contigo. O Senhor, Ele quer te fortalecer nessa noite. E Ele diz: te levanta e descansa na promessa. Descansa naquilo que eu te chamei. Eu te chamo pelo nome. Eu te chamo de filho. Ouça a voz do Senhor. Ele quer que tu assuma lugares. Ele quer que tu assuma essa geração como um filho. Eu posso ouvir a tua voz, Senhor. Escuta a voz do Senhor. E seja cheio da presença. Eu ouço sua voz, Deus. Sua voz, Deus. Eu posso ouvir o teu toque, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Nós te ouvimos aqui, Jesus. Eu ouço a sua voz, Deus. Dizendo pra mim: seja forte, corajoso. Graças a Deus, a gente sai daqui com o nosso coração muito feliz. E eu quero chamar então a Gabi e a Laura para vir aqui na frente. E a Taena e a Alice também para orar por elas. Para a gente ter esse tempo aqui juntos, entendendo esse movimento das igrejas. Para a gente finalizar aqui orando, fortalecendo a vida delas, abençoando. Elas já vão estar voltando amanhã. Amém. Estende as tuas mãos para elas. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Pai, pelo coração da Gabi, pelo coração da Laura, Pai.
por esse chamado missionário que tu tem colocado no coração dela, Pai. Elas têm sido formadas como essas missionárias que se entregam, como essas missionárias que têm disposição no coração para aconselhar e para entregar o que elas têm recebido. E foi isso que elas vieram fazer em Caxias nesses dias, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida delas. Senhor, vai levantando elas, Pai, consagrando o coração, o corpo delas, Pai, para que elas consigam voltar agora para Carazinho, cheias de Ti, Pai, e transbordando desse amor, Jesus. Que elas consigam entregar para a família dela, Pai, para os amigos delas, Pai, tudo que elas receberam nesse momento. Senhor, guarda o coração, Senhor, guarda a volta delas, Pai, e que elas saibam que há uma família, Pai, abraços estendidos para elas, para quando elas precisarem de um abraço, quando elas precisarem de um consolo, de um amor, elas vão encontrar aqui nessa família forte, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te despede de alguém nessa alegria. Amanhã as nossas reuniões às 9 e às 19. E Deus abençoe. Vamos terminar do nosso jeitinho? Vem, Senhor, lugar. Vem, Senhor, encher este lugar, ei, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir.